Porque a ideia a gente pode ter, mas é difícil, né? Colocar no papel ou montar. Complicado. Também não tinha noção de como era, não imaginava que era do jeito que foi. Que precaução, sinal 8 tem que ser. A gente estava fazendo a aula normal, tendo aula, como a gente sempre teve, todo dia. Aí uma colega nossa, Larissa, tinha assistido uma nova série, novela na TV. Aí ela propôs a ideia de começar a fazer o filme A Gente também. Nisso você explicou pra gente que você tinha feito alguns trabalhos, que o quanto era difícil fazer, o quanto ia ser demorado. Explicou pra gente pra ver se a gente aceitava fazer o trabalho. Nisso a gente aceitou, foi desenrolando as coisas e conseguiu fazer. Primeiro eu tinha ido falar, eu falei pra sala primeiro, eles gostaram. Aí depois eu fui e falei pra professora Silvia e daí ela aceitou, né? Daí eu fui, falei, cheguei em casa, falei pro meu pai, ele falou assim, legal, tenta aí pra ver, né? Ele achou engraçado, né? Daí ele falou, então vai, faz, se você quer fazer, então faz. Daí eu fui e deu certo, né? Primeiro eu pensei que não ia dar certo. Aí depois foi indo e deu certo. Ela veio com a proposta e a gente pensou, não, é uma brincadeira. Tipo, é exatamente o que ele falou, é uma brincadeira, não é nada sério. Aí começa a chegar gente, câmera, ator. Nossa, a gente ficou, mas é sério mesmo. Aí a gente começou a levar a sério, teve que levar a sério. Nosso primeiro dia foi, foi legal, o cansaço nem bateu. Mas depois, nos outros dias, nossa, ficava cansado. Fernando, não esquece de falar o quarto. Espera ela correr. Olha, Fernanda, agora você vai correr, vai molhar a água. Primeiro dia de gravação, foi difícil o primeiro dia de gravação. Eu tava muito tenso, eu não sabia como começar, o que eu ia fazer. Mas depois, quando a gente já tinha gravado algumas vezes, eu não sei se deu certo a primeira vez, se usou a primeira cena. Mas eu sei que depois eu fui desenrolando, aí eu fui conseguindo fazer direito. Oi, moça. Você poderia dar alguma coisa pra mim comer? Catarina, o que a gente tá fazendo aqui, afinal? É sentir o Vitor. Isso. Eu tava bem nervosa porque no ensaio eu fui péssima. Então eu já falei, nossa, eu vou ser péssima, não vou conseguir fazer nada, vai ficar uma porcaria. Mas aí depois eu também não conseguia me concentrar porque eu era bem... muito desatenta, né? Eu ainda sou um pouco. Mas isso foi bom porque também eu consegui ter mais concentração, focar mesmo, consegui entrar bem no personagem. Ela sempre vive fugindo dos orfanatos. Agora a culpa é minha, né? Eu tenho culpa se você também foge? Eu tenho culpa se você quer fugir comigo? Eu fugi com você só uma vez. Tava muito ruim o orfanato. Primeiro eu fiquei meio em dúvida, né, se eu ia conseguir fazer, né, porque é muito complicado, né, um pouco. Daí eu falei assim, eu vou ir pra ver, mas fiquei com vergonha também um pouco, porque tinha que apresentar na frente da câmera, tinha que se soltar, mas eu fiquei um pouco nervosa. Mas daí eu consegui fazer, né. Você tá vindo da padaria? Sou eu sim. Por quê? Você tava conversando com a minha mãe, não era? Ah, você. Quem é ela? Uma amiga minha, ela tava lá comigo. Uma experiência nova, parece. Escrever um filme, fazer um filme. Você ficar de frente com câmeras, com várias pessoas olhando. Ô, arranja um pouco d'água. Você é surda? Arranja um pouco d'água. Nossa, obrigado.
Aplicação cena 13, take 2. Fiz uma marcação no chão com 2 bituquinhas de cigarro ali simpático. É o... 1, 2, 3, correu! Vai! Vai! Corre, pessoal! Vai no guarda! Fugiu! Ele tem necessidade de contar isso pra gente? Não, né? Quando eu vi ela preparando o pessoal da aplicação, eu fiquei tipo surpreso assim, né? Que todo mundo parou assim. E sei lá, tipo, igual o Jonathan é um moleque muito brincalhão. E na hora assim ficou muito sério, depois que ela falou assim com todo mundo, ele ficou muito sério. Parece que nem era ele. Parecia outro moleque do outro mundo. Ó. Dona, corta, Dana. Vai dar lista de volta. Eu achei que dividir a aula, não sei se você lembra, 2 aulas. Uma aula era pra aula normal, com o conteúdo da escola. E outra aula era só para o projeto. Foi dividido em grupos, né? E cada grupo ia montando o roteiro de acordo com a ideia que tivesse. Aí a gente foi juntando as ideias e foi montando. Meu nome é Lucas, eu participei do time de pesquisa no projeto Vertogs. Teve também outro time de pesquisa que era o Leandro, o Rafael e o Alan. Fizeram outro filme que também fazia parte do mesmo tema do Vertogs. Então a gente buscou primeiramente a história de como o filme foi feito, quais os temas que envolvia ele e dos atores, de todo mundo, câmeras, para ficar na produção. E na sala a gente também pesquisou sobre os equipamentos, sobre as coisas, sobre a função de cada um, que as pessoas fazem. Como que tinha que ser montado o roteiro, como que tinha que ser tudo feito direitinho. 35 Vertovs, uma câmera na mão, Catarina. Cena 4, tomada 2. O projeto chama 35 Vertovs, pelo fato de termos 35 alunos na sala. E assim como a gente assistiu um filme, né, em que o diretor chamava Vertovs, a gente queria introduzir isso como uma forma de todo mundo dirigir esse filme, todo mundo tem uma participação considerativa. Então, no começo foi tipo assim, foi um desafio, né? Só foi difícil porque a gente já tava com o roteiro pronto, só do transporte público. Aí do nada apareceu as manifestações. Aí a gente mudou. A gente mudou tudo. Desse protesto que eles fizeram, eu gostei por causa disso. Eles falaram, protestaram a favor do transporte público. Então, gostei. Eu não gostei das manifestações, foi o vandalismo mesmo. Porque eu acho que não tem necessidade de fazer isso. Acho que pacificamente seria bem melhor. Porque você está destruindo uma coisa que você está pagando por ela. Eu trabalhei assim, mais participativo assim, que eu aparecia mesmo, foi no documentário. Que teve o documentário que a gente fez, que eu apareci como entrevistador e no começo eu apareci mesmo com contra-regra, mesmo para ajudar. 35 Vertovs, uma câmera na mão, entrevista com Paulo Búfalo, 2. Mas depois eu comecei como entrevistador, fazendo perguntas e ajudando mais a parte da direção, né? Então, nós somos da Escola Carlos Alberto Galego, a gente está num projeto, é um projeto de um filme, é um curta-metragem, a gente está ajudando vários curtas-metragens, e esse curta-metragem que a gente está fazendo é mais um documentário para sensibilizar mais a parte do transporte. Bom, como todo mundo sabe, essas manifestações começaram com a reivindicação do passe livre, né? Em anos anteriores, tanto na cidade de Campinas como em vários outros municípios, sempre se tentou a redução, por exemplo, do valor das tarifas. Unidos por um destino. Todos. Todos. Unidos pelo destino. E aí? Por que esse tipo?
Eu falo. Então, na verdade são duas histórias, né? E a gente conta a história de um menino que era, no caso, o famoso da escola, o popular, e de uma menina que não era tão popular assim por causa da sua escolha. Ele tinha status. E o título do filme vem disso, porque as duas histórias foram unidas por um acaso, assim, vamos dizer, pelo destino mesmo, né? Foi uma coincidência, assim, o pai de um, a mãe de outro, começar a se relacionar e... Ela era diferente, ela era lésbica. Ela decidiu que não queria seguir o padrão, porque ela não sentia atração por homens, então ela gostava de mulheres e ela admitiu isso. E ela sofria por causa disso. E como foi isso? Vocês tiveram essa ideia, vocês roteirizaram e não terminaram? Então, vocês querem falar? Pode falar. Então, foi meio assim, vamos dizer assim, vinha no tempo, vinha da localidade às vezes para algumas pessoas e vinha também da disponibilidade em alguns dias. No caso, eu também teve uma cena, eu acho, que a gente ia gravar que eu acabei faltando. Então veio muito disso. E também, assim, vamos dizer assim, da falta de, como posso dizer, compromisso, assim, até de você falar assim, de manter, por exemplo, o visual para fazer o filme. E teve algumas pessoas que acabaram, vamos dizer assim, não respeitando essa direção, entendeu? Então acabou atrapalhando um pouco o filme. Assim, a gente continuou ainda, meio que com algumas mudanças, mas foi essa principal assunto, assim, que fez o quê? Que fez... Atrapalhou. Que atrapalhou o filme, assim, o decorrer do filme. E Amanda, qual a sua teoria para vocês conseguirem terminar? Bom, eu acho que eu concordo com ele, que foi bem esse de não ter tempo para vir. As pessoas, na verdade, tinham esse negócio tipo religião, sabe? Como o filme foi sobre homossexualidade, as pessoas ficaram meio assim, tipo, eu mesmo fiquei, entendeu? Tipo, de fazer um filme sobre homossexualidade, eu tendo a minha crença. Então acho que envolve tudo isso com o que ele disse também, e não ter saído envolve isso. É o que a Amanda disse, que o Alex disse. Eu acho que ainda tem esse preconceito, tanto na religião quanto a pessoa mesmo. Tem gente que pensa, pensamento ruim, que é um desvio da natureza. Eu não concordo nem um pouco com isso, mas acho que atrapalhou também o filme. Tem gente que ainda pensa assim. Assim como eu disse, eu tenho a mesma crença da Amanda, sou evangélica. E eu também tenho minhas divergências. Mas assim, eu acho que, diferente de todos, assim, de algumas pessoas que não são evangélicas, elas são religiosas demais, eu acho que, antes de tudo, a pessoa é um ser humano. E a gente tem que respeitar essa pessoa como ser humano. E é isso que eu entendo. Eu tenho vários amigos homossexuais da minha sala. Tenho pessoas também que eu conheço, assim, que eu não deixo de conversar, assim como eu tenho pessoas também que, mudando um pouco de assunto, que são ateus e eu não deixo de conversar. Eu acho mais esse lance do respeito. Eu acho que o filme, pra mim, pegou nesse lance. Eu queria mostrar que não era porque eu sou evangélico que eu não podia mostrar respeito pela pessoa. Pelo contrário, acho que Deus ele quer que a gente mostre esse respeito pela pessoa. Unidos pelo destino, cena 4/6, tomada a paz. O que vocês gravaram? Que cena foi assim legal, que chamou a atenção? A briga, eu ia falar isso agora, foi a briga. Porque, sabe, pedia muito sentimento, sabe? Tinha que demonstrar que você estava sentindo realmente. Expressão facial, e a gente teve que ficar trabalhando nisso horas. Geralmente eu não lembro, porque ele é Isso daí é preconceito. Homossexuais. Vai procurar o homem, ó, filha. Sai daqui, ó. Nossa. Problema? Tá viajando? Não, não tô viajando, eu tô vendo muito bem que você tá falando de mim. Dor também. Eles mostraram, assim, que o importante também é organizar a cena, seria o storyboard do que vai acontecer. E eu fiz ele, mesmo que eu não achei que ficou bom. Mas eu fiz e eu acho que deve ter ajudado. Nossa, para! No ensaio, porque não deu pra gente terminar. Porque tinha pessoas que
não puderam ir. Também vários imprevistos de pessoas. Aí não saiu, mas eu queria que saísse, porque ficou muito legal. Deixa eu terminar de descer pra você bater. Isso. Deixa eu terminar de descer. Você tem ela lá na frente. Olha o barulho que começou pra trás. Aqui, ó. Esse barulho é legal. Beleza. Então já sei. Porque a hora que o seu não gosta dela, você vai pegar ela na expressão. Com certeza. Beleza? Beleza, gente? E naquele momento, todo mundo ali parado vendo o Caio, acho que passou aquela visão, assim, pra todo mundo ser responsável, assim, sem uma dúvida naquele ato, naquele momento. Bem legal, assim, né? Porque nós nunca tivemos a experiência de ver outras pessoas, tipo, profissionalmente, como a Andrea, né? Andrea. Tipo, como ela, assim, poder ver eles trabalhando, assim, que é uma coisa muito legal, assim, né? Que parece que eles mudam, assim, na hora, assim, extrovertida é uma pessoa, mas depois, fora aqui de cena, é outra pessoa, muda tudo. É bem legal isso. Quem tá aí? Tem alguém aqui? E aí, bonitão? Samara? Eu não sabia que você viria. Quem te convidou? Surpresa! Ação! Paulo! Oi! Quem mandou você convidar a Samara pra vir pra cá? Samara? Convidou, Paulo, eu vi, ela tá lá embaixo no porão. Samara, não? Convidou, Paulo, ela tá ali, eu acabei de ver. Não fui eu. Malu! Corta! Muda o ambiente de uma sala de aula com o professor e um lugar que, como eu posso escrever? Um lugar que pode conversar, distrair, brincar, assim, se interagir mais, né? Que é bem diferente um lugar para o outro, assim, relação. Bastante gravações que a gente fez foi fora da escola e daí nós teve que correr atrás para ver onde que a gente ia gravar, pedir autorização. Daí sempre que a gente ia, sempre iam os pais para acompanhar. E é muito legal, assim, ter a presença deles, né? Tipo, não só minha, como os pais de outros alunos também, meus colegas. Que acho que tem bastante parente, assim, ter eles junto, assim, acompanhou. Foi bem legal. Porque assim, foi mais por curiosidade, pra ver se realmente tava saindo alguma coisa. A gente tava de bobeira em casa, vou pegar o carro, vamos descer lá na chácara pra ver o que eles estão fazendo lá mesmo. Aí foi sapiar pra ver o que era, se tava saindo filme mesmo, se era só bagunça. A gente ficou surpreso, chegar lá e ver aquela cena lá e falou, vamos ver o que vai dar, né? Legal, só que a gente não sabia do que seria o filme, né? Aí agora que a gente viu montado é outra coisa, né? A gente achava que toda cena, tem que ir lá hoje, tem que ir lá hoje, que lá tava... mas todo dia você tem que ir lá gravar filme, ele largava, saía correndo pra lá, voltava, nem comia direito, tô indo pra escola. Mas que tanto filme é esse? A gente achou que ia sair um filme, uma coisa de 2, 3 horas de duração, porque todo dia tava lá gravando, ué. E como foi ser escolhido o diretor do filme? Foi o máximo, né? Mó irado, porque eu acho assim que todos são importantes no filme, mas acho que o diretor tem uma parte mais especial, né? Porque ele que tipo dirige, que é fosse mais responsável, assim, eu acho, mas todos estão
Todos têm importância, assim, no filme. Interessante, né? É uma coisa que a gente não esperava, né? Por ser um menino da idade dele, mas a gente acreditou que ele ia vencer. E o que a gente pôde apoiar, a gente apoiou ele e também com ele apoiando até hoje em tudo que ele precisa. Assim. No começo é meio complicado porque a gente também não tinha intimidade com os pais, nem conhecia. Era meio estranho, mas acho que com o tempo, conforme as gravações a gente foi começar a conversar com eles, foi criando um laço, tipo uma amizade mesmo, e foi bom, porque ajudou bastante a gente. A mãe da Alicia me assustava bastante quando ela fez assistente, mas ela também surpreendeu, foi muito bom, gostei de fazer o papel com ela. Não, me solta! Não solta! Me solta! O envolvimento com os professores, vocês tinham contato com eles na sala de aula e de repente vocês viram em outro espaço, tendo contato, não só comigo, mas com ela, professora Edivaldo, professora Ana, como foi isso? É meio diferente, porque a gente não tinha uma intimidade, né? Porque eu acho que pra fazer o filme a gente tem que ter uma intimidade com os professores. Era meio estranho no começo, porque é só aluno e professor, não tem mais coisa. Mas aí depois foi bom, acho que com você já era mais fácil, porque a gente já tinha mais uma intimidade, alguma coisa. Mas com os outros a gente foi criando com o tempo. Como foi? Ver o professor Edivaldo atuando? Foi muito... Edivaldo, ele fez assaltante, né? Foi estranho, sei lá, eu nunca pensei que ele poderia fazer um assaltante. Na aula de educação física, ele deixava a gente na aula livre, ele era super comunicativo com a gente. Aí ele fez um assaltante, eu achei estranho, ele fez bem ainda, se aproximando mais dos professores, conhecendo eles melhor, aí... Foi uma experiência nova, né? A gente trabalha dentro de sala de aula e, embora a minha disciplina ela dá um campo maior para exercer a profissão, mas trabalhar com documentário, filmagem, gravação, essas coisas assim é diferente, né? Então eu fiquei muito feliz. Olha, durante as gravações, assim, eu não pude acompanhar muito por causa do meu trabalho, né? Mas o que chamou a atenção era realmente o interesse dele, eles vindo buscar com a gente alguma coisa e perguntava alguma coisa, alguma coisa que eles precisavam, vir correndo. E a gente estava até meio alheio a tudo que estava acontecendo, demorou para a gente descobrir o porquê de tudo aquilo, né? Mas para a gente foi uma coisa impressionante, alunos de 8ª série correndo, buscando esse lado, né, da arte, que é muito importante, né? Não imaginava que era do jeito que foi. Aí na hora, depois que eu fui entendendo, aprendendo as coisas, aí eu percebi como era. Aí hoje eu já sei algumas coisas assim. Quando eu vejo assim o filme, eu já percebo o que acontece. Eu achava que era só chegar, gravar e pronto, tava tudo assim. Não, mas tem toda uma história por trás, uma coisa, é muito mais interessante do que eu pensava. Acho que eu pude amadurecer com isso também. Eu pude descobrir o que eu quero pro meu futuro, que isso é uma coisa muito boa. Foi uma coisa muito interessante, eu gostei bastante de fazer, foi uma coisa que eu acho que eu vou lembrar pra sempre. Pra mim, assim, eu vou levar esse projeto como, acho que pra vida, assim mesmo, né? Tipo, dá pra refletir, nossa, será que é isso que eu quero? Porque eu gostei muito, muito. Tudo bem? Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter participado desse projeto. Foi uma experiência incrível. Eu não tinha experiência nenhuma com a preparação de atores para a cena de cinema. E eu tenho certeza que esse resultado incrível aconteceu por conta do engajamento dos estudantes. Foi fantástico o que eles fizeram. Eles são responsáveis por tudo isso, por toda essa riqueza aí que a gente está vendo. Um abraço para vocês.